Olá Tiago, seja muito bem-vindo ao novo podcast da Universidade de Coimbra, As Conversas Monumentais. Antes de mais, queria agradecer por estares aqui hoje naquele que é o nosso episódio de estreia. Para quem não conhece o nosso convidado de hoje, coisa que me parece bem complicada, o Tiago Nogueira é médico e é membro da banda Os 4 e Meia. É natural de Coimbra e estudou na nossa Faculdade de Medicina. Durante o curso começou a compor os primeiros temas enquanto parte da tuna de Medicina e atualmente concilia a carreira musical com a vida de médico. Aqui, à minha direita, temos o José Dias, diretor de Serviços de Apoios Sociais dos Serviços de Ação Social da UC. Também estudou na Universidade de Coimbra Bioquímica e foi presidente académica de Coimbra. Sendo uma pessoa que gosta de várias coisas, está agora também a tirar o mestrado em Gestão. Obrigado por estares também aqui e teres aceitado o nosso convite. Para ti, Tiago, enquanto coimbricense, estudar na UC era o percurso natural para ti? Antes de mais, boa tarde e obrigado pelo convite. Não sabia que este era o episódio de estreia, portanto sinto-me duplamente honrado e também fico muito contente de estar aqui o José. Para mim foi um percurso óbvio, tanto era óbvio que eu cometi uma asneira, acho eu, na altura pareceu-me tudo muito lógico, mas à luz do que saiu, se calhar foi uma asneira que fez os meus pais ficarem muito chateados comigo. Quando eu fui fazer o meu processo de escolha para a universidade, em vez de usar as 6 opções, só usei 2. Pus medicina em Coimbra e medicina dentária em Coimbra, porque não me via ir estudar para mais lado nenhum. Por um lado, sei que era a escolha certa de estudar em Coimbra, por outro lado, arriscava-me a ficar mais um ano à espera de entrar na universidade, mas a verdade é que para mim era o único sítio onde eu queria estudar. Eu sou daqui, apesar de também já ter vivido fora de Coimbra. Eu costumo dizer àquelas pessoas que estão na dúvida entre vir para cá ou não, assim, pode não ser o sítio onde vais aprender mais para a tua profissão, mas é sem dúvida o melhor sítio para tu estares inscrito na faculdade. E é isso que eu digo a toda a gente. José, tu também és de Coimbra. O que é que te fez ficar cá a estudar na Universidade de Coimbra? Bom, também com a experiência foi igual a do Tiago, portanto sou de Coimbra, nascido, criado sempre aqui na cidade e portanto muito rapidamente foi uma escolha lógica até pela questão familiar e de proximidade, de manter aqui essa ligação, até porque o meu pai tinha um restaurante na Sé Velha e portanto na Sé Velha estamos mesmo à sombra da torre da Universidade de Coimbra, que é a torre característica das universidades a nível nacional e portanto foi algo muito, muito natural, porque fiquei sempre em escolas de Coimbra e depois a escolha parecia mais ou menos óbvia. Já a escolha do curso não era assim tão óbvia e por isso é que também tive, aliás, as minhas opções foram um bocadinho diferentes das do Tiago, porque consegui meter um bocadinho de tudo. Consegui escolher a bioquímica, as ciências farmacêuticas, o jornalismo, o desporto, a eletrotécnica, portanto foi muito engraçado, até a psicologia lá meti numa das opções e portanto também é um sinal, e este podcast também tem essa relação com o público pré-universitário, não é? E, portanto, para ajudarmos também nestas escolhas, também é importante que eles entendam que, de facto, quando se ingressa na universidade é que se começa a compreender verdadeiramente o que é que podemos ou não fazer também na nossa vida profissional. E, Tiago, quando estavas no ensino secundário, qual é que era a tua expectativa daquilo que seria estudar na Universidade de Coimbra? Eu como pessoa que aqui cresceu, conhecia sobretudo aquilo que a universidade mostra à cidade, não é? Aquilo que a vivência académica faz com que qualquer conimbricense comece a identificar-se com a causa, com a ideologia, com a forma de estar solidária que caracteriza os estudantes de Coimbra, com aquele associativismo que é provavelmente uma das maiores marcas desde há dezenas e dezenas de anos da nossa academia e, portanto, muito do que eu esperava tinha a ver com isso, que era poder, para além de tirar um curso, poder participar em toda essa atividade que existia, cultural, desportiva, e por isso mesmo acabou por ir muito de encontro a isso. Eu, na altura, por acaso, quando entrei para a faculdade ainda jogava futebol e não pude logo automaticamente dedicar-me a outras coisas. Mas assim que tive a oportunidade e que deixei de jogar, a primeira coisa que fiz foi logo passar a fazer parte da Tuna de Medicina e depois também acabei por entrar para um grupo de fados. Portanto, assim que eu pude, dediquei-me a outras coisas para além do curso que a universidade também me oferecia. E foi, obviamente, dentro daquilo que eu esperava, se calhar até melhor ainda, porque Coimbra trouxe-me muitas coisas bonitas que eu continuo a guardar e continuo a manter no meu dia-a-dia. E tenho muitos amigos que fiz aqui, muitos deles não são de cá e acabaram por ir trabalhar também para outros lados, mas isso são coisas que não se perdem, que são para a vida toda, e acho que essas foram as duas vertentes que eu identifico como mais importantes na minha vida desde que estudei cá.
E entretanto tu decidiste estudar a medicina. Quais é que eram as tuas motivações? Porquê é que quiseste estudar a medicina? Eu confesso que não sou o tipo de médico que sempre quis ser médico. Não é isso. Tanto é que eu no 10º ano comecei por ir para Humanidades e depois troquei. E quando troquei, decidi que queria escolher uma profissão onde me sentisse útil. E eu sempre gostei de ver o efeito do que eu faço de uma forma mais ou menos imediata, de sentir que se sou uma pessoa que integra bem a informação, que posso também fazer isso de uma forma que tenha impacto na vida dos outros, e gosto sobretudo que as pessoas à minha volta estejam bem. Então achei que a profissão de médico seria adequada para mim e acho que fiz uma escolha acertada, porque gosto muito de ser médico. Depois acabei por, dentro da medicina, começar a perceber quais eram as especialidades que gostavam mais, e gostava de muitas, portanto também seria feliz em muitas delas, e acabei por escolher a cirurgia torácica e é aquela que eu exerço atualmente, e acho que também fiz uma escolha acertada nesse campo. Portanto, hoje em dia posso dizer que sou muito feliz com essa escolha. E pensando agora aqui um pouco no passado, que recordações é que tens do teu primeiro dia de aulas? Acho que não tenho nenhuma. Não sei, eu acho que não tenho recordação assim muito... Tenho recordações dos primeiros tempos de faculdade. Acho que me lembro de no primeiro dia de aulas ter tido uma aula fantasma com alguém que não era professor. Não sei, sim, não me lembro exatamente qual era a profissão daquela pessoa, mas acho que tive uma suposta aula de anatomia, que não era de anatomia. Foi uma coisa qualquer que eu não me lembro bem. E lembro sobretudo de estarmos na praxe e de estarmos com o pessoal mais velho a integrar-nos e de estarmos a conhecer muita malta de fora, porque eu também vim de uma escola... Eu estudei na Escola Secundária Dom Dinis, fui o único a entrar no meu ano em medicina, portanto o resto do pessoal que entrou no meu ano aqui da cidade eu não conhecia assim tão bem, andei assim a integrar-me nos grupos e a conhecer o resto do pessoal. Não me lembro propriamente das aulas, lembro-me mais da parte lá fora, na Rua Larga, e de estarmos ali todos a conviver. Então, e não pensando no primeiro dia, mas nos primeiros tempos, que anseios é que tinhas, que receios é que tinhas para com a universidade? Eu acho que não vinha com nenhum receio em específico. Acabei por me aperceber ao fim de algumas semanas, se calhar até alguns meses, que a universidade era um bocado mais exigente do que eu achava que ia ser e que implicava estudar um bocado mais do que eu estava habituado. E tanto é que no primeiro semestre não me dei particularmente bem, deixei uma série de cadeiras por fazer. Umas porque me esqueci de inscrever, outras porque me esqueci de comprar a sebenta a tempo e horas e depois só na véspera é que me apercebi que não a tinha. E o primeiro semestre foi assim um bocado complicado. Depois lá passei o ano com o mínimo de cadeiras feitas e só no ano seguinte é que recuperei tudo o que estava para trás, quando finalmente comecei a mentalizar-me que tinha mesmo que me organizar um bocado melhor. Apesar de vir, se calhar até o mal foi esse, é que não vinha com grandes receios e menosprezei um bocado as coisas a princípio, mas depois a coisa encarrilou, não tive grandes problemas a partir daí. E que alterações é que tiveste de fazer no teu método de estudo? A tua abordagem ao estudo, como é que se alterou? A principal mudança foi que passei a estudar. A verdade é mesmo essa, é que eu até aí raramente estudava e felizmente não precisava de estudar muito para ir cumprindo os objetivos. E quando cheguei à faculdade, a diferença maior foi essa. Eu não estava nada habituado, ainda por cima sempre me dei melhor a tentar estudar à noite do que de dia, e pronto, e foi fazer opções. A partir daí foi começar a dividir um bocadinho as noites antes dos exames para estudar para cada um, e depois assumi uma técnica que para mim funcionou, que era ir a todos os exames mesmo que não soubesse muito, e tentar passar em todos, e nunca mais chumbei uma cadeira. A verdade é essa. Quer estudasse muito, quer estudasse pouco, acho que o facto de me mentalizar que tinha que o fazer obrigava a que mesmo que fosse pouco tempo de estudo era útil. Havia aquela pressão de não, eu vou ter que fazer a cadeira. Era pouco, mas era rentável. Era pouco, mas era rentável. E então estudava às noites, estudava durante a noite no bar da associação, fazia as minhas pausas para beber um fino, de 2 em 2 horas, mais ou menos, e ficava até às 5, 6 da manhã, até a sala fechar. Depois ia para casa, dormia, voltava a seguir ao jantar no dia seguinte. Era o meu método de estudo. E assim era dia após dia? Não, na época de exames, obviamente, claro. Bem, passando agora aqui para um outro segmento, foi-vos pedido para trazerem uma fotografia de quando estudavam na universidade. Agora queríamos ver essas fotografias. Está aqui guardadinha. Começando contigo, Tiago. Eu trouxe aqui uma... É assim, não é... Porquê esta fotografia? Para já porque eu não guardo assim muitas fotografias desse tempo, porque algumas são da latada e envergonham-me. E depois, porque esta, de certa forma, também define bem uma das vertentes mais importantes da
da minha passagem pela Universidade de Coimbra, que foi o período em que passei na Tuna de Medicina, onde fiz alguns dos meus melhores amigos e onde, apesar de eu até à altura não ter propriamente uma grande ligação com a composição musical, até porque não tinha estudado música e muito do que aprendi foi com esta malta da Tuna, foi quando comecei também a escrever os meus primeiros temas e com a ajuda deles acabei por começar a perceber o que era escrever canções. E esta é uma fotografia que por acaso foi tirada em Paris, numa digressão que fizemos. Ou seja, eu com a Tuna também conheci muita coisa. Isso é algo muito bonito também, porque viajámos Portugal de norte a sul, mas também conhecemos um bocadinho da Europa. Isto foi na altura em que fomos tocar ao Congresso Europeu de Cardiologia, que era em Estocolmo, e fomos de autocarro. Foi uma viagem épica de autocarro com 30... Coimbra até Estocolmo. Sim, com umas paragens pelo meio. Então parámos em Espanha, parámos em Paris, parámos na Dinamarca, na Alemanha e foi fixe porque, enfim, foi para aí, acho que para aí 10, 12 dias com esta malta num autocarro. Posso dizer que é penoso por um lado, mas ao mesmo tempo é do caraças. Sentes que assim nos pontos altos da tua vida académica e universitária? Sem dúvida, sem dúvida. Então, houve mais pontos altos e bonitos, mas este aqui da digressão com a Tuna é algo que eu guardo com muito carinho e com muita saudade, porque acho que todos nós vivemos dias espetaculares. E passando agora para ti, José, qual é que é a fotografia que decidiste trazer? Olha, eu trouxe uma fotografia que acho eu que é simbólica também daquilo que estávamos aqui a falar, portanto é em pleno cortejo da queima das fitas. O José é mais moderno, que trouxe no telemóvel. Exatamente, rendi mais novas tecnologias, mas basicamente o que não muda mesmo é este espírito de Coimbra e de facto é isso que agarra as pessoas desde o início, mesmo ainda estão no secundário, e agarra muito conhecer, portanto às vezes não é o que se passa dentro da sala de aula, às vezes também não é a questão da profissão, mas é muito o espírito académico e a solidariedade que já aqui falámos. E quando observas essa fotografia, o que é que te vem à memória? Olha, muitos momentos de animação, não é? Já sabemos que esses momentos ficam marcados porque é onde conhecemos muitos dos nossos amigos atuais ficam precisamente do tempo da academia. E esta fotografia tem essa particularidade, é que juntamos o nosso ano com as bengalas, com as cartolas, e é no fundo já a nossa despedida. E esse é o momento mais bonito que eu vi na academia, mesmo quando nós nos apercebemos que, infelizmente, tudo tem um princípio e tudo tem um fim. E, portanto, aliás, o maior conselho que se calhar podemos dar é aproveitarem tudo aquilo que Coimbra pode dar, porque estes tempos não voltarão, infelizmente, e muitas marcas ficam, e principalmente marcas de humanidade. Estavas a falar que começaste precisamente pelas humanidades e depois é que viraste para a medicina, e de facto o que eu entendo como o espírito de Coimbra é de facto esta humanidade que existe entre todos, porque todos nos conhecemos uns aos outros de vários cursos, não é só do nosso próprio curso, e vamos construindo de uma maneira muito engraçada um percurso conjunto, porque nós todos somos, no fundo, o resultado destas interações todas, e essa é que é a piada de Coimbra, na minha opinião. Não é a licenciatura, o mestrado ou o doutoramento que tu tiras, mas são os ensinamentos coletivos que tu levas daqui. Eu acho que é a frase, e vocês devem concordar comigo, que mais ouvimos cá é que Coimbra são as pessoas. Isso é inegável mesmo. Sem dúvida, e Coimbra é uma junção de pessoas de muitos lados diferentes e isso traz uma beleza muito maior. Enquanto eu penso que isso é uma das grandes diferenças da nossa academia para as outras, é que enquanto as academias do Norte, do Porto, de Braga, recebem muita gente do Norte. Nós recebemos gente do Norte, recebemos gente do Centro, recebemos gente do Alentejo, do Algarve. Eu tinha colegas dessas zonas. Eu sou das ilhas também, alguns porque têm mesmo que vir para cá para completar o curso, outros por opção, mas isso traz uma multiculturalidade brutal e que é uma das mais-valias da cidade. Muitas das pessoas acabam até por se fixar cá, porque acabam por se apaixonar por Coimbra, é normal, e outras trazem um bocadinho de si, deixam um bocadinho de si connosco também, e acho que essa é também uma coisa muito bonita que Coimbra nos dá, é termos a visão de muita gente que vem de lados diferentes. E fazendo agora aqui uma questão para os dois, o que é que têm a dizer sobre a recepção que na altura os estudantes mais velhos fizeram convosco? Queres começar, José? Eu posso dar uma nota. Aliás, eu por acaso, ao contrário do Tiago, eu lembro muito bem do meu primeiro dia, porque foi o dia em que eu ia desistir da Universidade de Coimbra, posso já dizer. Porque tive exatamente uma aula fantasma, foi logo a praxe da manhã, foi às 9 da manhã, tínhamos uma aula de Química Orgânica. Supostamente. Que supostamente, e ainda por cima já era considerado um dos cadeirões do curso, portanto foi muito fácil de acreditar que aquilo era uma aula a sério.
mas em que logo no primeiro momento até nos dividiram na sala de aula por entrada, ou seja, pelo número de opção da entrada no ensino superior. Portanto, os da primeira opção ficavam no lado, as opções ficavam mais ou menos a meio, das terceiras, quartas, quintas, sextas. E depois no final disseram, pronto, só para ficarmos já aqui todos em pé de igualdade, ficam a saber que quem entrou na primeira opção tem direito a 100% da nota, mas quem entrou na segunda só consegue 80% da nota, e assim sucessivamente. E depois um conjunto de peripécias. Qual era a tua opção? Era qual? A minha primeira opção foi Ciências Farmacêuticas e a segunda foi Bioquímica. Exatamente. Então tu e já só entrei na podias ter Bioquímica. 80%, não é? Já só podia para 80%, portanto já estava a pensar... Já não podias ter vindo de qualquer maneira. Já não. Mas além disso foi todo o contexto criado em que tínhamos alunos a ser expulsos da sala de aula, alunos que inclusive foram ameaçados de que iriam ser desvinculados da Universidade de Coimbra. Foi a primeira aula muito convincente. Tratamento de choque, logo. Tanto é que eu ia, como o meu pai, como eu disse, tinha um restaurante na Sé Velha, fui precisamente almoçar e foi a primeira coisa que eu disse a ele, foi, vou desistir, não vale a pena, porque eu nem consigo ter esta cadeira para 20 valores, portanto vou já aqui acabar este percurso. Depois dessa hora de almoço é que contaram, não, é uma aula fantasma, faz parte, etc. E portanto muda muito. Mas ao nível da integração é a parte mais importante, porque muitas vezes temos de facto esta ideia da praxe como algo negativo. Eu tive uma boa experiência, de uma praxe integradora, que não havia abusos, que mais do que aquela questão de eu sou mais velho do que tu, portanto tens que me obedecer, que é a ideia que muitas das vezes passa principalmente para quem quer aceder à universidade, havia um espírito de integração, de tu tens que conhecer o colega do lado. E começámos a criar esse espírito. Aliás, nós éramos 60, 65 pessoas que entravam, e 80% eram de fora, precisamente de Coimbra, e nós rapidamente nos conhecemos todos uns aos outros, rapidamente conhecemos por exemplo, as cantinas, conhecemos as residências universitárias, conhecemos a própria associação académica quando passámos muito da nossa vida, e portanto foi muito positivo nesse sentido. Aliás, eu acho que hoje em dia é tão escrutinado este caso da praxe que já é muito difícil de haver às vezes aqueles abusos que nós conhecemos, eventualmente tu na tua geração, eu também na minha geração, e que eventualmente conhecemos, mas cada vez mais eu acho que é algo que se está a reverter. A experiência que tive com a integração e com a praxe foi ótima também. Aliás, eu acho que das pessoas do meu curso mais velhas do que eu, aquelas com quem eu me dou melhor hoje em dia até foram aquelas que me integraram. Eu acho que isso diz muito, não é? Porque eram aquelas que estavam presentes e a maior parte das vezes não passa de uma brincadeira. Claro que há pessoas que gostam de brincar, há pessoas que não gostam, mas toda a gente é livre de não participar se não quiser. Uhum. E a verdade é que foi muito útil, sobretudo para conhecer o resto dos colegas, para percebermos os espaços da própria universidade, para quem não estava tão familiarizado. Para mim, que sou de Coimbra, era mais fácil, mas para os restantes não. Até para ajudar, até no sentido de nós que somos de Coimbra podermos ajudar os outros a encontrar aquilo que procuram, também foi bom. Portanto, foi bom para mim, foi bom para aqueles que precisaram de mim. E só tenho bem a dizer sobre esse período. Acho que, aliás, a Universidade de Coimbra, eu penso que não é propriamente conhecida por ter praxes abusivas, embora obviamente que seja subjetivo e toda a gente é livre de as achar assim, mas creio que a maior parte das queixas que tem havido nem sequer são cá, e com razão, penso eu. E vocês alguma vez, nem que fosse por um instante, duvidaram do curso que escolheram? Então, eu claramente. Aliás, eu tive aqui um desvio, depois de terminar a minha licenciatura em Bioquímica, iniciei um mestrado também na mesma área, portanto, seguir uma carreira de investigação científica, laboratório, fechado em 4 paredes, mas rapidamente percebi que não conseguia ficar lá fechado. Então cheguei a fazer uma digressão precisamente na medicina, que não durou muito. Porquê? Porque eu ao mesmo tempo estava a fazer um percurso também na Associação Académica de Coimbra, comecei a ter contacto com toda a parte que é um mundo novo que nós temos aqui na Universidade de Coimbra, que é tu conseguires ser responsável por um conjunto de iniciativas culturais, desportivas, de intervenção cívica, e onde surgiu depois muito naturalmente uma área que é onde eu agora exerço a minha profissão, que é da gestão. E porque a Associação Académica de Coimbra é de facto a mais antiga associação do país, é a maior. Só para termos uma noção, para quem está a assistir a este podcast, nós temos um orçamento anual de 4 milhões de euros, temos 35 pessoas que trabalham, portanto são recursos humanos que trabalham para essa associação, temos 35 famílias dependentes e portanto nós estamos a falar aqui de um contexto de 23, 24 mil estudantes, de 26 secções desportivas, 16 secções culturais,
fora tudo o que são tunas ou grupos académicos, Organismos autónomos, quer dizer, é um mundo completamente diferente. E, portanto, como fui fazendo essa vida paralelamente, comecei a aprender muita coisa na área da gestão e depois rapidamente percebi que era o que eu queria fazer e estou hoje a exercer essa profissão e, aliás, a terminar o mestrado precisamente nessa área da gestão. E da tua parte, Tiago? Durante o curso nunca senti dúvidas, apesar das dificuldades iniciais sempre tive convicto que iria chegar ao fim com 7. Sim, tive mais dúvidas depois de começar a trabalhar do que durante o curso. Às vezes ainda duvido. Se calhar isto não vai durar muito tempo. E como nós já abordámos várias vezes, estudar na UC não é somente fazer um curso superior, é estar imerso num ambiente que é multicultural, desportivo, que nos convida a estarmos integrados na comunidade. Em que altura e porquê é que sentiste que te devias envolver num organismo cultural? Aqui direcionado mais para ti. Não houve propriamente um momento, porque eu acho que já trazia isso de base. É uma coisa que sempre... Eu sou uma pessoa que gosta de fazer muitas coisas. Fiz desporto, fiz teatro, fui-me envolvendo em coisas de música, apesar de não ter estudado música, mas mesmo no secundário fui começando a aprender com colegas, participei em concursos de música. E como disse, até estive em humanidades, portanto eu também gosto de línguas, gosto de ciências, eu gosto de muita coisa e portanto se eu puder fazer muitas coisas, posso não as fazer extremamente bem, nunca ser o melhor em nenhuma delas, mas pelo menos estou feliz e vou buscar um bocadinho a cada sítio e sinto-me bem em todo lado e portanto eu tenho ideia no primeiro, não sei se foi no primeiro dia de faculdade, mas já ter sido nos primeiros, lá está. Na altura vi a Tuna Medicina porque eles eram sempre convidados e continuam a ser na primeira aula de anatomia. E nessa primeira aula real de anatomia a Tuna atuou e eu achei brilhante, achei que eram mesmo muito bons e pensei, isto é espetacular, ainda por cima é a minha faculdade, faz todo o sentido eu entrar, só que lá está, na altura não podia, entrei mais tarde, mas era algo que eu já queria fazer e portanto foi-se construindo, eu já gostava de música, gostei da Tuna, foi natural entrar para lá. Tu entraste em que altura para a Tuna de Medicina? No segundo ano, dezembro terá sido 2006, sim, portanto estava a começar o segundo ano da faculdade. E na altura o que é que te fez dar esse passinho para entrar na Tuna? Porque naquela altura em específico? Porque eu joguei futebol até aí e depois cheguei a sénior e já não era muito compatível estar a estudar e ter os treinos à noite, não fazia muito sentido. E também já não estava a gostar muito de estar a jogar naquela altura. Então, assim que deixei, na mesma semana entrei para a Tuna, pensei, agora ganhei tempo que gastava com os treinos, agora são dedicados a ensaiar. Sim, exatamente. E na altura eu lembro-me que o meu pai ficou um bocado infeliz e disse, deixou o desporto da bola, passou para o desporto do copo. E até que depois foi a um festival de tunas, que até foi aqui, organizado pela Estudantina Universitária de Coimbra, que era o Festuna, e nós fomos como Tuna extra concurso, convidada, e o meu pai foi pela primeira vez ver um festival de tunas, e estavam as melhores do país, e o meu pai saiu de lá encantado a achar, não, afinal eles são muito bons todos, afinal isto tem alguma lógica, agora entendo. Então a partir daí o meu pai passou sempre a falar das tunas com muito orgulho, a mostrar a toda a gente que havia tunas espetaculares no país todo, e converteu-se também ao movimento tunante. Acho que foi ainda uma boa altura, ainda estava no início da faculdade, medicina são 6 anos, portanto ainda tive muitos anos de Tuna de Medicina mesmo assim. E como é que era a dinâmica dentro da Tuna de Medicina? Não sei se posso contar, aquilo é quase como uma maçonaria, não é assim uma coisa que se possa revelar. O que é que eu posso dizer? Posso dizer que tínhamos uma grande vantagem em relação a outros grupos do género, que éramos todos da mesma faculdade e, portanto, conseguíamos entender mais facilmente algumas dificuldades que tínhamos. Depois encontrávamos todos os dias, portanto, éramos amigos fora do espaço da Tuna também. Isso era uma vantagem brutal também. E, de resto, eram 2 ensaios por semana e eram muito tempo na estrada a dar concertos, sobretudo na fase que ia desde março até maio. Havia todos os fins de semana festivais de norte a sul. E passávamos muito tempo juntos, o que era bom e era mau também, porque eu, por exemplo, só via socialmente, só que passava muito tempo com os meus amigos, portanto, o meu socialmente era quase todos os dias. E fazendo aqui outra questão para os dois, atualmente, o que é que significa terem estudado cá na Universidade de Coimbra? Podes começar tu. Para mim é uma marca de qualidade primeiro, não é? Que estudar na universidade mais antiga não quer dizer que seja necessariamente a universidade mais velha, e eu acho que estão a dar passos muito, muito significativos para a parte da inovação mesmo dos próprios cursos, que cada vez mais estão a renovar-se, estão a adaptar também àquilo que é o contexto do mercado de trabalho,
há cada vez mais ligações, inclusivamente com as empresas. Portanto, primeiro eu acho que é esse ponto. Mas, de facto, o ponto alto é ter esta vivência académica. Esta vivência que se faz sentir lá fora neste preciso momento. Estamos a ouvir neste momento, precisamente... não consigo perceber qual é o curso, mas é uma praxe que aqui está a passar. Mas em ao princípio lado. a música é igual à dos outros todos. Portanto, É possível, sim, de certeza. podemos escolher um curso Exatamente. qualquer. Mas esta vivência académica permite tu ganhar determinadas competências que cada vez mais, principalmente na tua profissão, são cada vez mais valorizadas. Portanto, não é só a média que tu tiras no final de uma licenciatura ou de um mestrado que agora conta. O que conta é mesmo como é que tu interages com as pessoas. E se há escola que te ensina isso, é de facto em Coimbra. Como é que interages, como é que tu crias um bom ambiente, como é que tu podes ter um maior índice de produtividade, como é que tu podes comunicar melhor, enfim, um conjunto de competências que tu só consegues porque passaste numa tuna, porque tu passaste numa secção desportiva, porque tu passaste num núcleo de estudantes, que não tens em mais nenhuma universidade do país, e eu até diria que no mundo será muito difícil de encontrar um contexto como este. Estou-me a lembrar, por exemplo, que uma das inovações mais recentes, enfim, já leva 7 anos, se não me engano, foi a criação até de embaixadores para o empreendedorismo e a inovação, que é representado pelos núcleos de estudantes. Esse conceito não existe em nenhuma universidade do mundo neste momento. Quer dizer, tu teres um estudante que é um embaixador que cria iniciativas com o teu curso, com os teus colegas, de eles próprios também criarem a sua ideia de negócio, é uma coisa totalmente disruptiva. E, portanto, eu acho que isso só é possível num contexto destes, porque há esta proximidade toda, mas de facto há uma cola no meio disto tudo, que é a vivência académica estar muito centralizada também na Associação Académica de Coimbra, nos seus grupos, porque esse é o motor disto tudo. Aliás, a imagem de Coimbra e o que fica de Coimbra é isso. Porque ao fim e ao cabo, a média é uma parte residual do nosso percurso cá em Coimbra, não é? Sim, a média nunca define ninguém enquanto... A média é um número. Enquanto trabalhador, não é? Acho que isso é óbvio. Pessoa. Muito menos enquanto pessoa. E a maior característica de estudar em Coimbra é precisamente esta que o José estava a dizer, que isto é sobretudo uma escola social. É uma escola onde nós aprendemos a lidar com os outros, mais do que aprender o curso, porque se for para aprender um curso, qualquer escola serve, a partir dos livros são iguais. Os professores também não vão ser assim tão diferentes. O que realmente traz diferença é isto, é nós sermos constantemente postos em contacto com muita gente de outros cursos, muita gente diferente, que nos obriga a saber relacionar. E isso é uma coisa que não se aprende em nenhuma escola. Aprende-se aqui na rua, aprende-se aqui nas festas académicas e nos grupos. Portanto, eu tenho um grande orgulho em poder dizer que estudei em Coimbra. Obviamente que para mim foi mais óbvio, porque era de cá e já tinha alguma noção daquilo que me esperava, mas é por isso que eu aconselho toda a gente que eu posso a vir estudar na Universidade de Coimbra, porque acho que nos prepara para a vida de uma forma que muito provavelmente mais nenhuma universidade o consegue fazer. Não só nos prepara para uma profissão, mas acima de tudo prepara-nos para o mundo real, para aquilo que é sermos humanos, ativos, cidadãos ativos. Sim, solidários, capazes. Sim. E a capacidade até de adaptação, porque esse acho que é cultural, mas infelizmente existe muito essa associação de que a Universidade de Coimbra, em específico, como é a mais antiga, ainda está muito conservadora e pronto, e isso é o normal do dia-a-dia, mas de facto nós vemos coisas às vezes tão simples quanto esta, quer dizer, a Universidade de Coimbra neste momento é a universidade a nível nacional mais sustentável do país. Uma das está também no top 30 a nível mundial, também das mais sustentáveis. E esse até é um conceito que cada vez mais, pelo menos as nossas gerações, estão mais próximas, a questão das alterações climáticas. Tem em consideração, claro. E foi a única universidade que até hoje disse que quer atingir a neutralidade carbónica até ao final desta década. Quer dizer, só ter essa preocupação é sinal de que se consegue adaptar também aos tempos e de passar aqui uma mensagem até pedagógica, não é? Porque nós precisamos... Não é só a nossa geração, mas todas as gerações precisam de ter este desígnio comum de, pelo menos, tentar salvar o nosso conjunto, não é? Mas mais uma vez, e sem desprimor para os professores da universidade, mais uma vez, são coisas que são extra-aulas, não é? Porque as aulas, per se, são o que são. Não há muito a fugir. É ensinar matéria e fazê-la passar para os alunos. Mas todo o resto, e é essa a grande diferença de Coimbra, é que tudo o que passa para lá da sala de aulas é muito grande e é muito diverso. É um novo curso. Não é? Transcende-nos a todos. É uma coisa muito maior do que o curso. E é isso. Estudar em Coimbra tem mais a ver com essa parte fora da sala de aulas do que propriamente com o curso em si. E virando agora aqui as nossas atenções para essa caixa roxa que está aí ao vosso lado, temos aqui algumas perguntas nessa caixa para ti, Tiago. Tira uma questão e o José vai lê-la para ti.
Estou com um bocado de medo agora, estás a ver? O medo que eu não tive quando entrei. Tu és responsável por ela, és tu que vais tirar. Dou ao José para ele ler, é Exatamente. Vou isso? ler. Então, a questão é: onde procuras a inspiração? Onde procura inspiração? A inspiração vem basicamente de quase tudo e às vezes não vem de coisa nenhuma. Procura-se. Tem mais a ver com a nossa predisposição para olhar para as coisas de uma forma diferente do habitual. Não é? Eu, sei lá, posso olhar para uma cadeira todos os dias e pensar em sentar-me nela, que é o óbvio. Ou então posso pegar na cadeira e mudar uma lâmpada, que é uma coisa que não é tão óbvia, mas também serve para isso. E de todos esses olhares diferentes sobre as coisas pode nascer um poema ou uma canção. Acho que isso acontece com qualquer pessoa que trabalha na arte ou na cultura, que é provavelmente um fotógrafo quando olha para um prédio não olha da mesma forma que nós, já está a pensar como é que aquilo pode dar uma grande foto. E eu quando vejo uma coisa qualquer, seja um pedaço de frase, seja uma expressão, seja uma coisa com a qual me cruzo no dia-a-dia, tento olhar para ela de uma forma diferente e perceber se aquilo tem interesse para eu criar uma música ou não. Portanto, a inspiração pode vir a qualquer momento e de qualquer coisa. Enquanto estamos aqui a gravar este programa, já tiveste inspiração para fazer uma música? Não, porque não estou concentrado nisso. Sim, mas às vezes basta nós estarmos a conversar e aparecer, sei lá, duas palavras ou uma palavra que eu gosto, que a minha tendência é logo para ir apontar, para mais tarde voltar a pensar nela e pensar se aquilo serve para alguma coisa. E recuando aqui agora um pouco, onde é que entretanto a música e a medicina se começam a tocar? Em que altura é que tu queres profissionalizar esse teu interesse pela música? Eu ainda estava no meu primeiro ano de... Não, nem estava. Acho que estava... Talvez estivesse. Já não sei. 2013 eu acho que estava a começar a trabalhar. Ou estava no ano comum, que é o ano que antecede o início da especialidade, ou estava no primeiro ano da especialidade, quando surgiu a hipótese de fazer um pequeno concerto em que eu juntei o resto da malta. E como dizia o José, vamos conhecendo pessoas de muitos cursos. E eu fui buscar gente que conhecia também de outras turnas, gente que nem era turnas, como o João Cristóvão, e fiz ali um pequeno grupo para tocar a primeira vez. E na altura não sonhei que estivesse sequer a construir uma banda, pensei que era para aquela noite e que nunca mais ia acontecer. Só que depois surgiram mais pedidos e acabámos por manter mais o convites. Pronto, e a dada altura começou a fazer sentido escrever originais, as pessoas começaram a gostar dos originais e aquilo foi crescendo sem que nós tivéssemos planeado. E eu já estava no internato e não queria de forma nenhuma desistir dele. Ainda por cima estava num internato num sítio que era muito exigente e em que previsivelmente poderia ter dado alguns problemas quando os interesses de um lado e do outro chocassem. Mas a verdade é que nunca deu. Inclusivamente o meu diretor de serviço chegou a ir a concertos nossos e a querer ir e a pedir-me para ir. E acho que isso de certa forma foi facilitando. Os meus colegas de trabalho também começaram a achar piada ao projeto musical, alguns iam ver concertos, facilitavam muito quando havia datas que chocavam, fazer trocas no trabalho era aquilo que me permitia manter a possibilidade de não desmarcar concertos. E a dada altura eu estava a dormir com o São Bernardo aos pés na cama e nunca foi preciso tomar nenhuma decisão demasiado drástica, isto é, nunca precisei de deixar a medicina para poder ser músico. A única decisão que precisei de tomar, relacionada com isso, mas não só, foi a de que precisava ter um horário melhor. E aí eu mudei do hospital da Universidade de Coimbra, onde trabalhava, para o IPO de Coimbra, onde tenho um horário que é um bocadinho mais fácil de conciliar com a música. E tem sido isso que me tem permitido manter as duas coisas. No fundo, elas nunca chocaram, ainda bem, e neste momento consigo fazer duas coisas que gosto muito e ter 2 filhos, que é uma coisa que ainda gosto mais e que foi o principal motivo pelo qual eu também preferi um horário melhor, porque era algo que eu também queria muito e para o qual eu queria estar muito disponível. E felizmente hoje tenho 4 tardes livres por semana para poder estar com os meus filhotes, que é uma coisa também super importante. E sentes que a música te ajuda a resolver os problemas do dia-a-dia? A música em si não, mas aquilo que eu fui ganhando ao ser músico, sim. Porque no fundo, quando nós fazemos música, nós estamos a tentar passar uma mensagem. Quer dizer, posso fazer música sem grande mensagem, mas tento que ela tenha alguma. E ao pôr-me no lugar do público e em como é que aquilo vai chegar, e se vai chegar nas condições certas, eu estou a fazer um exercício
de empatia, um exercício talvez até de telepatia às vezes. E às vezes isso falta um bocadinho na nossa profissão. E enquanto médicos nunca devia faltar. Porque na realidade muitos dos problemas que se criam na medicina têm mais a ver com falta de comunicação do que com falta de competências O médico técnicas. é um comunicador, não é? O médico deveria ser um comunicador. E os cirurgiões em particular não costumam ser muito bons comunicadores. E essa é uma das lacunas que eu sempre percebi na profissão, mesmo durante o curso, e das quais me tento afastar. Não quer dizer que seja melhor cirurgião que os outros, certamente que não sou, mas tento pelo menos que os meus doentes sintam que em nenhum momento estão a ser postos de parte no processo de decisão, no processo de compreensão do seu tratamento e até na sua participação no próprio tratamento. E isso é algo que não só a música, mas até o desporto e o fazer parte de grupos, o ter, sei lá, Estar envolvido. o ser capitão de equipa no futebol, o ter que comunicar, o ter que puxar pelos outros, o ter que motivar, tudo isso nos dá competências para essa parte da comunicação, que eu tento usar, obviamente, na medicina e que tento, no fundo, integrar as coisas que sei de um lado para o outro e tentar ser o melhor profissional possível, mesmo que o curso não me tenha ensinado nada dessas coisas, que não ensinou. Então, e diz-me, se o Tiago, músico e médico, pudesse falar com a sua versão caloira, o que é que lhe diria? Diria que não fazia ideia, que assim, olha, tu podes não ter ideia, mas a tua vida vai mudar muito e vai mudar para melhor sempre. Que seja sempre para melhor, não é? Sempre fui uma pessoa otimista, mas acho que mesmo no maior dos meus otimismos, na altura, eu não fazia ideia de que ia ter uma vida tão bonita. Neste momento eu tenho 35 anos e sinto-me imensamente feliz por tudo aquilo que já consegui fazer, seja na medicina, seja na música, e seja a nível familiar e social. E tenho a certeza de que as coisas ainda podem melhorar. Não quer dizer que me possa queixar, mas há sempre muito para fazer e muito para aprender. E desde que nos sintamos disponíveis, e acho que a felicidade faz muito parte dessa disponibilidade mental, as coisas vão surgir naturalmente. E portanto o que eu diria ao Tiago, que era caloiro, era mantém-te atento, mantém-te disponível, porque vai chegar muita coisa bonita para a frente. E tu, José, o que é que dirias à tua versão caloira? Diria para se meter em tudo aquilo em que eu me meti durante este tempo, à exceção de 2 pontos que ficaram pelo caminho e que eu, se fosse hoje, nessa versão caloiro, o faria, sem dúvida. Tinhas insistido, é isso? E tinha insistido, nem insisti na altura porque não conhecia a realidade, conheci mais tarde, infelizmente, que é a questão de ingresso, precisamente num grupo académico, porque o espírito que eles têm é uma coisa excepcional, fora do comum, e portanto isso eu acho que é uma experiência que vale a pena para qualquer estudante de Coimbra. E um segundo era ter feito Erasmus, porque é uma experiência internacional que também enriquece muito. Às vezes basta um semestre, mas de facto um ano da tua vida também lá para depois retornares a Coimbra, também é uma experiência espetacular e recomendaria, como recomendo a qualquer pessoa que agora que vá ser caloiro no futuro, que aproveite tudo aquilo que a Academia tem para dar. Mas estes 2 pontos em específico que infelizmente não consegui fazer, se fosse hoje teria feito. Eu, por acaso, também não fiz Erasmus e tenho pena. Pois. Mas fiz um intercâmbiozinho assim no verão, ainda fiz um mês na Roménia, que também foi giro. Deu para apanhar assim um cheirinho, foi muito giro. É verdade. Então, e para a última questão, Tiago, diz-me, que conselhos é que tens a dar para os próximos estudantes da Universidade de Coimbra? Espírito aberto, o que dizia o José, e tem muita razão. Ainda há tempos eu falava também para estudantes do secundário, e o conselho que lhes tentei deixar é mantenham sempre todas as possibilidades em aberto. A vida traz-nos coisas que nós não estamos à espera. E tirar um curso não significa forçosamente que vamos fazer isso para o resto da vida. E às vezes nunca o vamos fazer na vida toda. Infelizmente nem toda a gente consegue emprego na sua área. Mas se nós formos pessoas que estão disponíveis a ver sempre o lado positivo das oportunidades, acho que vamos sempre encontrar pontos que nos vão fazer felizes em cada pequena coisa que nós fazemos. E se formos capazes de o fazer, certamente que seremos pessoas mais felizes e que vamos também fazer os outros mais felizes à nossa volta. E acho que isso é o mais importante da nossa passagem pela Terra, é nós chegarmos ao fim e podermos sentir orgulhosos do trajeto que fomos fazendo e das pessoas com quem nos fomos relacionando, se de facto deixámos a nossa marca ou não. E acho que isso não tem absolutamente nada a ver com o curso que fazemos, apesar de ser obviamente um percurso natural no nosso país,
que é o tirar um curso superior. Acho que não é essencial, acho que é uma boa oportunidade, obviamente, mas que traz muitas outras oportunidades a seguir. Bem, pelo que eu estou aqui a ouvir, eu acho que podes dizer assim com bastante certeza que tens orgulho no teu percurso, certo? Claro que sim, tenho orgulho no meu percurso, tal como tenho orgulho no percurso das minhas irmãs, que também estudaram em Coimbra e que fazem coisas muito distintas da minha. E tenho muito orgulho no percurso dos meus pais e espero também ter orgulho no percurso dos meus filhos, mas que ele é totalmente independente do tirarem ou não um curso e do curso que vão tirar, acho que é, muito sinceramente. Acho que aquilo que nos deve orgulhar não é o que nós fazemos no contexto de trabalho, é o que nós fazemos no contexto de trabalho e em tudo o resto. E a vida é muito maior do que um trabalho. Nós não, acho que nós vivermos para trabalhar é uma coisa muito triste. Infelizmente, às vezes é necessária, durante algumas fases, é importante nós trabalharmos e ganharmos dinheiro para podermos fazer outras coisas. Mas se nós pudermos não nos esgotarmos nisso, acho que seremos muito melhores pessoas. Somos muito mais e do mais, que isso, não é? Somos muito mais do que isso, certeza absoluta. Infinitamente mais. Claro, e acho que não, apesar de cá ser mais habitual nós fazemos um trabalho até nos reformarmos e ser sempre o mesmo, também acho que isso é o tipo de coisa que vai começar a mudar com alguma frequência, porque as pessoas mais facilmente se Já está a despedem mudar. e se despedem e procuram outra coisa, e acho que isso é perfeitamente legítimo, nós testarmos e procurarmos coisas onde podemos dar-nos melhor, sentirmos mais úteis, sentirmos Nunca mais estarmos felizes. confortáveis com o sítio onde estamos. Sim, eu acho Ter que nós sempre coisas novas. nós podemos até estar confortáveis, mas entendermos que ainda existe melhor para além disso, não é? Porque lá está, se nós virmos o lado positivo, se calhar não nos vamos sentir desconfortáveis em lado nenhum e está tudo bem. Mas acho que o não nos forçarmos a insistir em algo que nem sempre é o ideal para nós é meio caminho andado para nós nos orgulharmos daquilo que fazemos, muito sinceramente. Bem, muito obrigado pela tua presença. Eu acho que podemos dar por agradeço. terminado este primeiro episódio das Conversas Monumentais. Até à próxima, obrigado.